Oi pessoal, sou o professor Afonso Henriques, da área da matemática, na Universidade Estadual Santa Cruz. Neste semestre vou ministrar a disciplina Informática no ensino da matemática e hoje vamos fazer a primeira apresentação, que trata inicialmente do planejamento da disciplina e em seguida uma abordagem teórica que será fundamental no desenvolvimento das nossas aulas ao longo do semestre. É importante situar os alunos quanto ao trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do semestre. É importante conhecermos nesse planejamento como que a disciplina vai ser dividida. Então, é uma disciplina de 60 horas, nós teremos quatro créditos, e nesses 4 créditos, compondo a nota ao final da disciplina. O primeiro crédito será constituído e esse planejamento também estará disponível, mas aberto, inclusive, que vocês terão acesso a todos os conteúdos que estão previstos na disciplina. Vocês terão lá na plataforma o planejamento, assim como o programa da disciplina. O planejamento é mais aberto, porque mostra todos os tópicos que vão ser trabalhados na disciplina, enquanto que o programa da disciplina também traz esses mesmos conteúdos de forma mais concisa. Então, na primeira avaliação, que será online, isso acontecerá no dia 8 de novembro desse ano, e envolverá essa parte de apresentação e referencial teórico, o uso de software de geometria dinâmica. Então, vamos trabalhar inicialmente com a geometria dinâmica, nesse primeiro, e ao longo da abordagem que eu vou fazer hoje, nós teremos os tipos de software que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina. A segunda avaliação, que será presencial, isso acontecerá no dia 7 de dezembro, e lá nós estaremos já trabalhando, nesse momento, antes dessa data, é claro, com o uso de software de computação simbólica e gráfica. Então, é um software um pouco mais sistemático no contexto matemático. Vamos trabalhar mais com gráficos de funções, e nesse momento, claro que essas aulas referentes a isso também serão apresentadas posteriormente. E na terceira avaliação, nós vamos trabalhar mais com software de planilha de cálculo e análise de SAT do web. Então, nessa terceira avaliação, que também será uma avaliação online, e acontecerá no dia 10 de janeiro de 2020. E, finalmente, no último crédito, estaremos trabalhando com produção de materiais didáticos e gestão de código para impressora 3D. Então, mais uma possibilidade de desenvolvimento de recursos didáticos para professores, como vocês, como nós, ter mais recursos para lidar com o trabalho de ensino da matemática em sala de aula. Nesse contexto, nós estaremos trabalhando com esses recursos, e a avaliação acontecerá, que é uma avaliação presencial, no dia 1º de fevereiro de 2020. Então, sistematicamente, nós temos uma disciplina organizada em 4 blocos, onde teremos 4 avaliações, 2 online e 2 presenciais. Bom, tratando-se da disciplina Informática no ensino da matemática, surge uma primeira pergunta: o que é informática no ensino da matemática? Muitos pesquisadores, muitos estudiosos definem a informática como conjunto de ciências da informação e automática. Então, veio da informação e automática.
essa fusão dessas duas palavras transforma ou constitui exatamente a informática, que é composta por ciência da computação, teoria da informação, processo de cálculo, análise numérica, gráfica e algébrica. Métodos teóricos de representação de conhecimentos e a própria modelagem. A matemática, por sua vez, pode ser entendida como estudo de relações entre os números, as formas, as grandezas, as operações, as estruturas algébricas, geometria. Essas duas áreas de conhecimento, em conjunto, vêm constituir a informática no ensino da matemática. Enquanto área de conhecimento relativamente nova no sentido de que, quando comparada com as duas disciplinas que o domínio que o constitui, ela se torna praticamente algo muito novo, porque a informática e a matemática é muito mais vem sendo trabalhado há muito mais tempo. E ela, enquanto disciplina, ela vem então proporcionar no processo de aquisição de conhecimentos matemáticos os conhecimentos de forma dinâmica, de forma a tornar o trabalho que é feito no ambiente de papel-lápis mais sistemático, no sentido de que os objetos construídos ou trabalhados podem ser manipulados e podem ser potencializados, e de forma que o conhecimento se torna cada vez mais abrangente de forma sistemática. Então, a informática, essa disciplina, ela vem com esses objetivos para trazer esse espaço mais de aprendizagem matemática. Aí, no processo de desenvolvimento de um trabalho que envolve informática no ensino da matemática, nós estaremos nos remetendo ou a trabalhar com ferramentas. Essa ideia de ferramenta é uma ideia bem sistemática, uma ideia que permite realmente o sujeito compreender a ferramenta de trabalho. Então, o ambiente computacional, o software passa a ser nesse momento uma ferramenta, e existem várias maneiras de compreendermos melhor essa ferramenta que está ao nosso alcance. E daí vem essa primeira aula que se trata necessariamente das referências. As referências teóricas se constituem ferramentas necessárias no desenvolvimento de pesquisas nas ciências em geral, em matemática em particular, bem como na educação matemática. Quais são os grandes objetivos? O objetivo é fundamental compreender, modelizar, analisar e interpretar os fenômenos que emergem no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos essa incumbência de compreender melhor a ferramenta que está ao nosso alcance. Existem várias teorias que podem permitir esse estudo. Nós podemos, por exemplo, destacar a teoria de campos conceituais, a antropologia do didático, a teoria de situações didáticas, transposição didática, abordagem instrumental, a teoria de regime de representação semiótica, e dentro dessa nós podemos então desenvolver um trabalho de engenharia didática e sequências. Essas sequências são organizadas em situações que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Então o professor tem que estar cada vez mais preparado nesse âmbito, lidar de forma dinâmica e sistemática com o trabalho que está sendo desenvolvido a partir do objeto matemático em jogo. Particularmente sobre a questão de informática, é necessário, é fundamental essa abordagem que será, como falei no início, de referência para compreendermos melhor a ferramenta que está ao nosso trabalho. Essa abordagem foi desenvolvida por Rabardel em 1995, que se chama abordagem instrumental, que procedente de trabalho em ergonomia cognitiva, e refere-se à aprendizagem e à utilização de ferramentas tecnológicas. O termo tecnologia, ela não se restringe necessariamente ao computador ou ambiente computacional. Ela é muito mais amplo e presente nas situações que podem ser tratadas ao longo do tempo. O ponto de partida da teoria é que uma ferramenta ou artefato não é automaticamente um instrumento eficaz. Ou seja, nós temos um ambiente computacional, esse ambiente ou um software, ela não é algo imediato e você poder estar desenvolvendo as coisas. Ao longo do tempo que
esse processo vai evoluindo e por isso é importante compreender as ferramentas propostas. Se nós pensarmos, por exemplo, um martelo é um objeto sem significado, salvo quando termos o objetivo de pregar algo para fixar. E isso significa dizer que as ferramentas devem ser escolhidas de forma adequada, e tem ferramentas adequadas a uma situação e não adequada a outra. O que vai acontecer é particularmente a questão dos ambientes computacionais. Se nós pensarmos, por exemplo, carregar uma certa quantidade de água de uma certa posição para outra, é mais conveniente utilizar um balde do que uma peneira. Essa questão da adequação da ferramenta apropriada para a situação, isso se envolve também na utilização da informática no ensino da matemática ou em outros domínios de conhecimento. Ou seja, a utilização do computador e software educativos. O processo de aprendizagem, no qual um artefato, uma ferramenta se torna progressivamente em instrumento, ele vai ser chamado de gênese instrumental. Contudo, o sujeito, aluno, pessoa, que está diante ele deve desenvolver competências, de modo que esse instrumento se torna algo apropriado para realizar as situações em jogo. Vários pesquisadores em domínios que já vêm trabalhando com essas pesquisas, posso estar citando, por exemplo, Artige, Lagrange, Truche, Rabardel, quanto à utilização desses recursos. Rabardel, na formação, em particular no ensino, a formação em geral, no ensino em particular, ela distingue ferramenta do que é dado ao sujeito, por exemplo, um lápis, que é constituído pelo sujeito, e instrumento, o que é construído pelo sujeito ao longo de um processo complexo, vai ser chamado de gênese instrumental. Observem que a caneta ou lápis, por exemplo, ele foi proposto pelo seu promotor para escrever. Mas, como podem observar, existe a possibilidade de esse artefato pode ser utilizado de outra maneira, por exemplo, amarrar cabelo, como muitas mulheres fazem, para fixar cabelo na cabeça. Então, isso tem a ver, então, as características do artefato e as competências do sujeito. Então, é o sujeito que constrói o instrumento. Então, quando nós estamos diante de um ambiente computacional, de um software, o software não vai desenvolver as atividades por si só, salvo a ação do sujeito. Então, esse trabalho só vai ser ao longo da disciplina, o tempo todo, sempre lidando com software de geometria dinâmica, software de computação gráfica, software de funções, de cálculo de planilhas, etc. Quando pensamos em incluir então, ferramentas, no processo de aprendizagem de saberes, é necessário a construção de esquema de utilização. Os esquemas de utilização são esquemas que, no momento em que o sujeito, diante sua ferramenta de trabalho, vai gerenciar as características e propriedades específicas desse artefato. Por exemplo, estamos diante de um software como... Para compreender melhor as ferramentas de GeoGebra, é necessário ter essa relação direta e desenvolver o esquema de acesso das suas ferramentas. Tem esquema de ação instrumental. O esquema de ação instrumental, uma vez mobilizada as propriedades e as características desse artefato, é possível, então, desenvolver atividade. Então, os esquemas são correspondentes às atividades para as quais esse artefato é apropriado para realizar aquelas situações. Por exemplo, construir 2 segmentos, dados 2 pontos, marcar um ponto sobre um segmento, obter interseção dos segmentos inicialmente construídos, animar um ponto ao longo desse objeto e animar um ponto sobre o objeto e justificar as relações existentes entre os objetos previamente construídos. Então, esse trabalho dinâmico se torna essencial para compreender os fenômenos inerentes à situação matemática em jogo, uma atividade simples. E tem o esquema de atividade coletiva instrumental. Nesse momento, mais
mais de 2 pessoas trabalhando com o mesmo artefato, como um grupo de alunos utilizando esse ambiente computacional. O que Rabardel pensa em relação a compreender, de fato, as atividades instrumentais? E aí ele propõe um modelo chamado SAI, que é situações de atividades instrumentais, na qual o sujeito vai se relacionar com sujeito e instrumento. Nessa relação sujeito e instrumento, ele vai gerenciar as características do artefato. Sujeito-objeto, essa é uma relação usual, ou seja, que não envolve necessariamente o instrumento. E a relação entre o instrumento e o objeto. Isso significa dizer que esse instrumento tem que permitir o tratamento daquele objeto de estudo que o sujeito tem interesse de desenvolver no processo de ensino-aprendizagem. Então, se nós pensarmos, por exemplo, quando tem interesse de falar com alguém, inicialmente, que é essa pessoa que está distante, ou pensa em se comunicar utilizando um telefone, e aí tem que ter as características próprias desse, conhecer bem, utilizar esse telefone, e esse telefone tem que permitir essa relação entre a comunicação, que é o próprio objeto e o instrumento e o objeto do saber, e no momento em que você está se comunicando com o sujeito. Essas imagens mostram exatamente essa questão da relação do sujeito, aluno, pessoa, qualquer que seja, com a sua ferramenta de trabalho. 2 dimensões são essenciais nesse processo, a instrumentação e a instrumentalização. A instrumentação ela é orientada à construção do esquema de utilização, enquanto que a instrumentalização é a emergência das propriedades funcionais e a estrutura do artefato. Isso significa dizer que, diante de um software não é no processo de ensino-aprendizagem, é algo como de jogo, brincar, está um processo de desenvolver conhecimento. Aí vem essa abordagem de ergonomia, essa relação, ergonomia, a relação do sujeito com o instrumento. Quando essa relação gera conhecimento, vem a ergonomia cognitiva. É isso que se espera na formação de recursos humanos, utilizando ferramentas no processo de desenvolvimento de saberes. No entanto, toda ferramenta exige o desenvolvimento de técnicas instrumentais. Essas técnicas, como se refere a Lagrange, a utilização de ferramentas, ela vai multiplicar as possibilidades de um sujeito agir na resolução de problemas. As técnicas utilizadas com os novos recursos, que chamamos de técnicas instrumentais, não se reduzem apenas em apertar a tecla. Na sua variedade, elas podem ser vistas como elementos fundamentais capazes de garantir a conceitualização. Então, a questão de desenvolver conceito é essencial nesse processo. E aí nós temos a instrumentação, a instrumentalização e as técnicas instrumentais. No entanto, é necessário, essencial, fundamental compreendermos e destacarmos as potencialidades daquela ferramenta que nós estamos utilizando. Então, quando vocês estiverem diante do computador, diante da utilização do software, na realização das atividades, é fundamental entender quais são as potencialidades que esse software permite. Tudo que o software permite fazer, e para obtermos, conhecermos essas potencialidades, faz o trabalho de censo, ou conhecer os objetos matemáticos relativos às práticas habituais no ambiente papel-lápis e as práticas realizáveis com o ambiente computacional. E como essa diversidade de práticas no ambiente papel-lápis e no ambiente computacional vão interlaçar, e nesse entrelaço nós temos que destacar as suas relações quanto os 2 ambientes estão de fato juntos e ver quais são as vantagens de utilizar um ambiente computacional e as suas limitações. As limitações, esse autor, o Truce, 2000, ele destaca 3 entraves frequentes na utilização de recursos de ambientes computacionais, que é o entrave de comando, entrave interno, entrave de organização. Mas entrave não se restringe a essas. Entrave pode estar associado à própria estrutura do objeto de saber. Porque o software pode exigir uma forma de entrada de dados que não vão de encontro com os comandos ou
a sintaxe previamente estabelecida. A esse sintaxe, esse entrave pode estar relacionado, então, com o conhecimento que está sendo colocado em jogo. Isso aí vamos se deparar com isso ao longo da disciplina. Se nós pensarmos, por exemplo, no software GeoGebra, nós temos lá a entrada é uma potencialidade. E a partir desse momento, dessa linha de entrada, que o sujeito entra com as instruções. Entra com instruções. Por exemplo, temos aqui uma função de duas variáveis. Isso vamos ver um pouco mais na frente, no segundo crédito, algo logo desse primeiro momento. E aí o sujeito quer, inclusive na última unidade, também trabalharemos com construção de materiais didáticos, vamos se deparar com esse tipo de situações. Então temos um paraboloide aí, um plano, e as duas superfícies vão delimitar um espaço tridimensional. O software pode apresentar certas limitações nesse desenvolvimento, e essas limitações, aqui está crivo geométrico, que é a conservação de parte de superfície, que vai delimitar esse espaço tridimensional. Esse espaço tridimensional, o software vai se encontrar com esse entrave. Esse entrave não significa dizer que então ele não permite realizar situações. Uma vez reorganizada a situação, esse entrave é fortemente ligado com a estrutura e o conceito em jogo, conceito de função. Agora, se abandonarmos o conceito de função, esse mesmo objeto passaram para o conceito de parametrização, observa aqui, muda-se o conceito, mas o objeto em jogo continua sendo o mesmo. E aí, nesse momento, é possível estar visualizando esse espaço tridimensional com a parametrização e esse objeto que está delimitado inferiormente pelo paraboloide e superiormente pelo crivo do plano. Esse crivo do plano é a parte do plano que delimita o objeto. Então, as limitações têm exatamente essas características, entre outras. Então, antes de a gente utilizar um software, é importante destacar algumas considerações. Porque há uma diversidade de software no mercado, conjunto de softwares educativos disponíveis. Elas vão constituir uma biblioteca eletrônica à disposição do professor, bem como do aluno. Então, é fundamental destacar cada um deles de forma que permita o trabalho esperado dentro do contexto em jogo. O professor, antes de utilizar um software, em sala de aula, deve procurar responder alguns questionamentos nesse momento. E aí, tratar como qual é o saber que queremos ensinar. Então, o que a gente quer ensinar utilizando determinado software? Qual é o software que podemos utilizar nesse momento com base naquele saber? Então, nós temos vários objetos previstos na nossa disciplina e cada objeto lá vai requerer a utilização de um ambiente computacional apropriado. E aí que vem a escolha de software, como veremos mais na frente. Esse software permite construir situações nas quais as variáveis são controláveis, identificar, interpretar os erros, alcançar os objetivos, ver outros questionamentos que estão dentro do contexto. E nós também temos várias situações que podem permitir exatamente compreender isso. Então, esse espaço é um espaço propício para compreender melhor e distinguir quais são os softwares que estão à nossa disposição, que nós podemos estar utilizando. Quais são as potencialidades de entrave desse software? Esse aqui nós estávamos a discutir há pouco, referentemente às potencialidades de entraves. Dentro da disciplina dinâmica dos elementos da geometria, nós temos uma bibliografia de ambientes computacionais, diversidade desses ambientes que nós podemos estar utilizando, que nós veremos mais na frente. Portanto, para a gente compreendermos melhor a nossa disciplina e com base nessa fundamentação, é essencial nós termos acesso às referências que estamos deixando à disposição
e acompanhar os exemplos de aplicação no desenvolvimento das aulas que vão seguir durante a disciplina. E lá estaremos fazendo essa abordagem e responder a alguns questionamentos que acabamos de fazer, escolher e mostrar para vocês software que esteja, inclusive, também à vossa disposição e que possa permitir o desenvolvimento da disciplina. E para aprofundar conhecimento, é importante ter acesso aos livros indicados na referência bibliográfica e outras informações também sobre essas referências podem ser encontradas pelo site, que estou deixando com esse link aqui, que vocês terão acesso em todo momento. É fundamental acessar e ter contato com essas referências bibliográficas, porque a referência bibliográfica eles vão proporcionar vários elementos, inclusive o livro de referência, onde a maioria das atividades que nós vamos desenvolver estão lá disponíveis e vocês poderão estar utilizando de forma mais dinâmica na disciplina. Bom, pessoal, resumindo, hoje vimos sobre o planejamento da disciplina, onde apresentamos os quatro créditos, os assuntos que vão ser abordados em cada um desses créditos e as datas que vão acontecer as avaliações. E falamos um pouco sobre o que é informática no ensino da matemática, e aí vimos a necessidade de compreendermos as ferramentas que o sujeito tem acesso. E nessa relação foi importante termos uma fundamentação e recorremos à abordagem instrumental desenvolvida pelo Rabardel, e lá nós tivemos que o instrumento é construído pelo sujeito, o artefato que é dado ao sujeito. Então, nós teremos acesso ao artefato e a partir desse artefato nós estaremos desenvolvendo um instrumento para realizarmos nossas situações de ensino em geometria, ensino em matemática e em todos os objetos propostos na disciplina. Então, eu quero contar com vocês nesse semestre e estarei à vossa disposição sempre que for necessário. Obrigado.